Programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia, com Val Capelli. Começando o nosso programa deliciosamente com você ao vivo, pelas ondas da Vibe Mundial, também pelos nossos canais aí, no Instagram, Facebook é boa, né? O Insta, o Face, o canal do YouTube, também nas ondas da Vibe Mundial. E hoje eu estou aqui ao vivo para interagir com você somente pelo telefone 3171-0221, 3171-0221. Só esse, Val Capelli? Não. 3262-4490. Você fala ao vivo comigo, na técnica o Tomás, né? E comigo você que me acompanha pelas ondas da Rádio FM que se propaga, também pela internet, vários canais da Vibe Mundial que entra no ar, e o ouvinte já participando, ligando, e vamos ver o que traz para nós, você que está acompanhando o programa desta quinta-feira, 18h30, sempre ao vivo, com você. Boa noite! Oi, boa noite, Val Capelli, tudo bem? Eu falo com quem? Tudo Você bem? fala de novo com a Regina aqui de São Bernardo, tudo bem? Que delícia, esse de novo é gostoso, Regina. Significa que eu te conquistei, você tá comigo outra como vez. sempre, né? Como eu falo, é uma delícia ouvir seu programa. Que gostoso, Regina. O que você traz para nós hoje, querida? Val, eu queria que você falasse um pouquinho, por favor, sobre intestino preso, Uhum. gases Perfeito. e uma pessoa que ela fica irritadíssima. Tá, perfeito. Eu coloco o aspecto metafísico, tema muito interessante Tá. para a gente compreender os aspectos emocionais desse quadro físico, tá bom, Você Regina? pode passar as cores que a gente pode usar, por favor? Exatamente, olha só, cromoterapia e metafísica, consciência pura. Beijo, Um obrigada. então. Tchau, tchau, Regina. Olha só, no volume 1 do Metafísica da Saúde, eu trato dos aspectos emocionais do intestino. Quando preso, a pessoa contém, reprime os seus conteúdos, a sua naturalidade, a sua vertente, a sua expressividade, aquilo que lhe é próprio. Olha eu aqui, né? Todo na ginga, todo gostoso, todo meu jeito, né? Tô com Val. Do Val Capelli, segura a onda, Vibe Mundial, vamos ao vivo, transmitindo pelos 95,7. Tá vendo, gente? Ai, travei o intestino. Ou seja, contive a minha livre expressão. Também, né? Onde já se viu um comunicador todo saidinho, um comunicador todo assim, né? Brincando com coisas assim tão simples, onde já se viu, e aquela coisa toda. Aí eu fico amarrado, reprimido, recatado. Tá? Então, não há essa vertente espontânea, natural de si, seus conteúdos, né? Mais próprios, mais profundos, não são externalizados, prende o intestino, a pessoa se reprime, a pessoa se contém, a pessoa não se joga, a pessoa não se permite, a pessoa não dá o que tem em si. O que eu tenho em mim? A alegria, a espontaneidade, expressividade, descontração, é o que eu trago aqui comigo para o nosso programa de hoje, para a live de hoje, e eu solto, eu jogo. Gente, o meu intestino amanhã vai funcionar como um reloginho. Por quê? Me soltei, me libertei, fluí, fui autêntico, fui do meu jeito, fui como tinha vontade, de boa. Então, a atividade intestinal, metafisicamente falando, é a expressão do seu lado original, das suas qualidades. Reprime, né, se contém, se nega, aí nós temos a questão do intestino preso, tanto que fala egoísta, é meio mesquinho, sabe? Segura as coisas, retém o que lhe é próprio, não compartilha. Imagina, minha risada, time da minha risada, só para os mais próximos. Sentiu, né? Então você é próximo. Claro! Tá no meu Instagram, no meu Facebook, no canal do YouTube, na Vibe Mundial. É muito próximo. É muito próximo. Bem próximo de mim. Então, olha só. Realmente eu solto, eu fluo, descontraio, e aí
metafisicamente, o intestino funciona como um reloginho. Já a repressão, essa anulação, essa retração vai causando exatamente essas forças de contenções. Aí nós temos a questão dos gases, né? Porque a fermentação do bolo fecal durante o deslocamento pelo intestino grosso, ela se dá na proporção, né, de toda essa fermentação, de acordo com a alimentação, mas a produção de gases suficiente para serem eliminados no momento de evacuar. Quando a produção de gases é muito acentuada, claro, gente, certos alimentos são realmente mais estimulantes da produção de gases durante, né, esse processo do bolo fecal no intestino grosso. Mas isso acentua muito em algumas pessoas, é exagerado, quase não come o que produz gases, mas produz muitos gases, e tem prisão de ventre, né, ou tem ventre livre, livre ventre, né, ou então pum daqui, pum de lá, vai daqui. A questão não é se solta, né, e solta pum, se segura, né, e tem prisão de ventre. Tá? Mas a produção do gás é que metafisicamente. Por quê? A pessoa racionaliza demais, ela é muito meticulosa. Ai, será que se eu der risada, eu tenho só meia hora, na meia hora que eu tenho, gente, passar uma parte rindo. Rindo não acrescenta conteúdo. A risada não traz informação, então por que eu vou rir? Não, rir acho que não vai ser legal, não vou interpretar bem. Deixa de ficar esmiuçando as coisas, solta a gargalhada, solta a expressão, se expressa naturalmente. Então o que acontece com a pessoa que produz muitos gases intestinais? Ela é muito racional, ela é muito crítica, ela é muito meticulosa, ela fica ali patinando, pensando, planejando, esmiuçando, se joga na vida. Tá? Não se reprima não. Para que ficar pensando, processando, fazendo estratégia, sabe? Deslancha, flua, sente, percebe. A razão é para dar norte, dar direção. Mas não é para dar vazão. Dar vazão é o coração, é o sentimento. Gente, eu estou com vontade. Olha, essa vontade exige que eu expresse de uma forma, alcance de determinado, num determinado lugar. Então, a vontade ela é articulada com a estratégia mental. Aí a mente nos conduz no mundo. Mas a vazão do ser é pela emoção. E a direção dada é pela mente. Agora, quando a mente fica todo pipocando, toda assim, cintilando, e isso, aquilo, conjecturas das mais diversas racionalidades ao extremo, menos. Flua. Vai no sopro. Né? Realmente para não ter essa fermentação exagerada do intestino grosso na produção de gases. Depois, cromoterapicamente, o azul é uma cor muito indicada, né? Para que o verde equilibra todo esse processo do metabolismo gastrointestinal, junto com o azul, né, que realmente favorece nesse processo da fermentação, do deslocamento. E quando a pessoa tem prisão de ventre e tudo mais, o laranja também é indicado. Olha só, laranja é bom ser aplicado após a refeição, um banho de luz laranja, como Valcapelli. Muito simples, você termina de comer, vai fazer uma atividade, coloca uma lâmpada laranja na região abdominal. Depois pega uma lâmpada verde, deixa projetando na região abdominal. E por fim, né, o azul. Então, laranja, verde e azul, com as suas funções específicas dentro da cromoterapia. Temos alguém na linha? Boa noite. Boa noite, Valcapelli. Tudo bem? Tudo. Falo com quem? Magda. Magda. Você fala de onde, Magda? Eu falo da Vila Matilde. Ai, que delícia. Magda da Vila Matilde. Pois não, Magda? Eu gostaria de saber o que significa hérnia de disco e bico de papagaio na coluna. A coluna vertebral, eu tratei esse tema no volume 4 do livro Metafísica da Saúde, significa, Magda, o seu eixo de sustentação, ou seja, o seu apoio. O jeito Magda, com Magda e bem pautada na Magda, tá? Então, Magda, é esse pilar de sustentação de você mesmo. Esse pilar de sustentação de quem eu sou, de onde eu estou, né? O que posso, o que mereço. Então, essa fundamentação interior, tá? Essa característica própria de si. E nós temos algumas regiões. Por exemplo, lombar, que é muito comum, né? Ter bico de papagaio, ter hérnia de disco, é muito comum na região lombar. Em que região manifestou essas alterações, Magda?
Na cervical, Cervical. e justamente na lombar. Lombar, né? Então, olha só, a lombar, começando pela lombar, é o eixo de sustentação diante do que eu gosto. Eu aprecio certas coisas. Amo viajar. Qual é o problema de gostar de viajar? Onde já se viu, você desloca recursos, você vai para outro lugar, você não fortalece o seu ambiente, você... Não, eu gosto de viajar. Dá licença de eu gostar de viajar? É meu direito gostar disso. Então, você vê, a minha sustentação acerca da minha qualidade, capacidade, que me dá prazer, satisfação, viajar, visitar os amigos, fazer determinadas coisas. Então, o eixo de sustentação daquilo que é bom, que me faz bem, eu mereço. Se eu viajo, pratico ou não, é uma questão, mas direito eu tenho de assim eu ser. Na região torácica, subindo um pouco, é o meu eixo de sustentação de quem eu gosto, quem eu amo, sabe? Amo muitas pessoas, tem muitas pessoas especiais na minha vida, mas, gente, é a minha vida. Essas pessoas especiais tornam a minha vida mais agradável, mas a minha fonte de vida sou eu. O eixo de sustentação diante de todo mundo que eu curto, vivo, compartilho, sou eu mesmo. E não negligenciar isso. E na região cervical, a questão do pensamento. Eu penso assim, se eu decido, se eu tomo uma direção, se eu faço uma escolha, estou do meu lado, me apoio, fechei comigo. Se eu estiver errado, eu me retrato, retomo depois. Então, até aí nós vimos a saúde dessas regiões da coluna. Tá claro até aqui, Magda? Sim, bem claro. Maravilha. Agora vamos botar uma hérnia e somatiza uma hérnia, Val Capelli. Hérnia, metafisicamente, é culpa. Eu me culpo. Sabe, eu me culpo de gostar de viagem enquanto as pessoas têm necessidades mais emergenciais. Eu me culpo fazer uma viagem quando tem despesas que são mais importantes. Poxa, eu gasto com viagem enquanto as pessoas estão passando fome. Eu estou me culpando, estou me condenando. Então, a somatização de hérnia é uma bolsa de autocondenação que se instala na região onde eu me culpo. Às vezes eu me culpo pelo grilo que eu tenho, sabe, gente? Eu fico muito grilado, eu fico muito decidido em coisas que estão erradas. Não posso pensar isso, não. Gente, tá errado eu pensar isso. Deus o livre. Olha, francamente, eu fico muito chateado comigo em ventilar isso, em pensar a respeito disso. Eu me culpo muito por coisas que eu penso, que eu imagino. Hérnia na região cervical, que é mais raro, é mais comum na região lombar. Então, bico de papagaio, hérnia, são essas saliências ou bolsas, saliência é o bico do papagaio, que o disco vertebral, ele se desloca e fica pinçando um nervo. Eu me machuco com isso que eu gosto, isso me machuca, gostar disso me machuca, sabe, gente? Gostar disso não é certo, eu me condeno. Então, pare de se culpar por aquilo que você decide e pensa. Para de se culpar por aquilo que você tem direito de gostar, sim. O seu sentimento, a sua predileção é a expressão do divino em você. Tá bom, Magda? Tá bom. Muito obrigada, viu? Beijo grande, então. E olha, você está sempre certa de gostar do que gosta, de pensar no que pensa e tomar as decisões. Quando está errado, você se retrata e recomeça, tá bom, querida? Beijo, então, Magda. Temos mais alguém na linha? Boa noite. Oi, Val Capelli, tudo bem? Tudo, eu falo com quem? É Cibele, meu nome, mas o que eu queria saber com você nem é para mim, é para o meu marido. Vamos lá, Ele Cibele. está com labirintite. Certo. Começou o ano passado. Perfeito. Ele tem 56 anos, nunca tinha tido. Uhum. Tempos está tendo labirintite. O labirinto é uma estrutura do aparelho auditivo que realmente nos conecta ao ambiente, ao entorno, aos fatos, às circunstâncias. E, segundo a metafísica da saúde, a labirintite é quando a gente foge, nega interagir. O que aconteceu em torno dele que descentrou ele, que desconectou ele do entorno? Levei uma volta na vida, tive uma decepção. Olha, uma certa situação me deslocou por inteiro. A gente fala assim, cortaram minhas pernas? Não. Perdi o chão? Eu furei meus tímpanos, ou seja, a tontura, eu me descentrei, eu me desloquei. Então, o que aconteceu na fase, como você falou, né? Ele veio... Quando teve, foi na véspera do meu sogro fazer uma cirurgia de câncer no intestino.
Perfeito. Na véspera ele teve, morreu o tio dele de Covid também, que era irmão desse meu sogro, entendeu? Foi tudo assim meio junto essa situação. Nossa, Só que depois, as outras vezes, ele percebeu, desde o ano passado para cá, que tem dado no trabalho, quando ele está nervoso ou irritado. Porque ele está trabalhando com um negócio que ele... É como que, tipo assim, ele foi diretor de empresa, de multinacional, e agora está trabalhando numa startup. E não é o que ele fazia, é como que ele não está satisfeito, parece que ele acha que está sem poder, sabe? Veja, quando ele sofre um baque com o pai, tem essa perda de outro ente querido. Ele perdeu as referências familiares, afetivas, e isso abalou, isso tirou ele do eixo, tirou ele do centro. Depois ele foi atuar numa empresa com outra configuração, sem ter esse domínio da situação, esse jogo de cintura, esse pertencimento ao ambiente de trabalho. Então, tenho consciência de como dirigir, de como atuar, de como proceder, mas agora... Eu acho que até não é nem tanto, agora eu falando aqui, não é nem tanto essa história do poder, é esse chefe dele. É tipo assim, de manhã é A, à tarde é B, de noite é C, depois à noite é A. Então, meu marido ele é muito organizado, de fazer as coisas com organização, então ele planeja, faz planilhas, o cara, não, agora eu não quero. Exatamente. Joga fora. Daí, e o moço, ele já falou, ele tem aquele, é bipolar. Né? Olha, aí então, pega num ponto que o teu marido precisa, assim, quando a vida mudou, deu aquela reviravolta, o pai foi embora, ou seja, teve aquele baque... Mas meu sogro não morreu, graças a Deus, ficou bem da cirurgia. Isso, um ente querido perdeu, o pai saiu daquela situação, as coisas mudaram, adoeceu, ele tinha que... Então, quando as coisas mudam, né, quando as coisas se reconfiguram de uma outra maneira, ele perde o chão. É aí que está o desafio dele. Então, quando diz assim, não quero mais saber da planilha, faça outra coisa, faça agora um relatório. Então, reconfigura a situação. Quando as coisas têm uma outra dimensão, ele perde o chão. Então, precisa se achar nas adversidades, se achar nas mudanças. E como você falou, ele é muito organizado, sequenciado, certinho. E, de repente, a roda viva tira dele. Tem um chefe muito bagunçado, assim, mentalmente, que gosta dessa organização dele, mas não consegue ser. E fica cobrando e não sabe o que quer, sabe assim? Ele muda muito de ideia, o moço. Então, veja, hoje ou aprender a trabalhar com pessoa assim, né? Exatamente, porque ele já viveu isso quando ele teve perdas, abalos da doença do pai, aquela coisa toda. Então isso desorganizou ele. E ele precisa aprender o quê? A se reorganizar tão logo as coisas se desconfiguram. Um dos exercícios é assim, olhar em volta e ver as paredes. Observar as paredes. Se sentir assim com a firmeza e força e o acolhimento das paredes, do ambiente. Então, eu estou fazendo parte do ambiente. Eu estou cercado dessas estruturas sólidas do ambiente. Dentro o ar se movimenta, as pessoas entram e vão, a conversa vai e vem, mas eu estou no meu centro. Porque quando existe, né, essa somatização de labirintite, é fuga. A gente não confronta. Então, em vez de ele enfrentar a mudança, a necessidade de se, né, reorganizar, ele acaba perdendo, então ele não sabe lidar com isso. O grande desafio para ele, como foi uma época de saúde afetiva, agora é de reviravolta no trabalho que ele precisa aprender a lidar novamente. Tá claro, querida? Tá ótimo. Obrigadão, viu? Um abraço, sempre estou escutando você. Gostoso, muito esclarecedor sempre. Maravilha. Essa consciência metafísica que está nos livros Metafísica da Saúde, gente, são 30 anos de pesquisas, com 11 sistemas já publicados, 10 sistema respiratório, todos eles. Inclusive o aparelho, os órgãos do sentido, quando se trata de audição, a metafísica dos órgãos do sentido, tem até um curso, um curso que eu tenho já pela rede, é um curso à distância, que é a Metafísica dos Órgãos do Sentido, e trata disso. É você ter consciência do que te desorganiza emocionalmente, saber qual é o conflito emocional que você precisa aprender a lidar. E à medida que você lida com esse conflito, você estabiliza a somatização. Você vai criar um campo saudável. É claro, gente, a metafísica da saúde não dispensa o tratamento médico, não dispensa tomar remédio, ir ao médico, mas ela acrescenta consciência para você ajudar a se curar.
para você compreender o processo que rege a sua caminhada, a sua trajetória e como você lida com as situações do cotidiano, como você lida com as situações da vida, como você lida com esse emaranhado existencial. Então, onde as coisas estão pegando? O que está acontecendo que está me desorganizando? A área do corpo que apresenta a somatização, a metafísica situa exatamente o que tem para trabalhar. Então, olha, gente, a roda viva às vezes me tira do eixo. Tiram pessoas queridas, a exemplo da pergunta até então da labirintite, pessoas queridas abalam pessoas que eu gosto e que saem da sua estabilidade de saúde e logo ficam doentes, precisando de certas situações e cria toda uma alteração do quadro clínico, familiar, e você começa a correr atrás de recuperação, remédios, químio, tratamento, e isso te tira do eixo. Então aí, em vez de eu lidar frente a frente, encarar essa dificuldade que é difícil eu me rearranjar diante disso, eu fujo, eu nego, eu me escondo, eu retraio, e aí está no local onde as coisas são muito adversas e eu tenho que lidar com essas adversidades. Tá, planilha feita aqui, relatório começando agora então, relatório quase sendo pronto, voltou a planilha, já estava pronta, então eu vou aprendendo a lidar com essas variantes do ambiente, com essas variáveis do comportamento dos outros. Em vez de fugir, negar, ficar indignado, é esse o desafio. Então tá aí você que tem labirintite, não está sabendo lidar com esses acontecimentos que te aborrecem. Essa é a escola da saúde do labirinto, segundo a metafísica da saúde. Aprenda a lidar, aprenda como funciona, crie estratégia, encare, confronte, mas não aumente a doença com a emoção de fuga, de desejo de anular, negar e reformatar para voltar o que era nunca mais, nunca mais. Aprenda a lidar com o novo, se renovar e atuar de um jeito diferente. Isso é metafísica da saúde. Aliás, gente, que lição de vida a metafísica da saúde traz. Eu tenho um curso completo nos 11 sistemas, do respiratório ao imunológico, qual o potencial do ser, qualidades inerentes. Você viu que hora que eu estava respondendo para a nossa ouvinte sobre a coluna? Cada área da coluna é um potencial. Sobre o intestino, potencial do ser relacionado aos intestinos. E nas doenças, que tipo de confusão vai ocorrendo? Para isso nós temos o Espaço Ananda, é ali na Luiz Góes, próximo ao metrô Santa Cruz, um local cuidadosamente preparado para te receber. Antes da pandemia, tínhamos o salão ali completo, com um número bem grande de pessoas que frequentavam, faziam os cursos todos presenciais. Agora, após a pandemia, todos os cursos seguiram online até agosto, que vai continuar online e presencial. Estamos em plena reforma do Espaço Ananda, de tecnologia, de decoração do salão da nossa casa, para te receber em agosto, você que quer ter consciência metafísica. São poucas vagas, porque assim, um salão que cabia 50 pessoas, hoje nós vamos colocar confortavelmente 20 pessoas, tá? E o curso é transmitido para todo lugar do mundo pela plataforma Zoom. Então a aula é dada ao vivo, interagindo com as pessoas que estão na rede, assistindo pelo Zoom, e presencial com as pessoas que estão acompanhando ali. Olha que desafio. Eu não vejo a hora de estar com você em agosto, tete a tete, frente a frente, cara a cara, do lado, que delícia! E também no visor, no vídeo, olha só. Então, você que está em qualquer lugar do Brasil, pode ter a consciência metafísica. Para quê? Para você saber fazer a leitura de quando está atendendo alguém que traz uma queixa de doença, de qual emoção está em desequilíbrio. E aí usar a sua técnica integrativa, seja de cromoterapia, seja de florais, seja da manobra da massoterapia, enfim, da medicina tradicional chinesa, tantas técnicas que são usadas. A consciência da emoção que está em desarmonia, a metafísica da saúde te traz com grande primor. Metafísica da Saúde, comigo, Val Capelli, dia 2 de agosto, às terças-feiras, aulas presenciais com pouquíssimas vagas presenciais e infinitas possibilidades à distância. Mas se quer presencial, fale logo com a gente. Olha o site, valcapelli.com. Ou então pelas redes sociais, né? Val Capelli Metafísico, e o telefone é o 5072-6448. 5072-6448. Metafísica e Cromoterapia, que é um outro curso sensacional que eu ministro também lá no Espaço Integração Ananda.
dia 1º de agosto, com turmas presenciais, simultaneamente à distância. Delícia, não? Conto com você nessa nova fase, casa nova, astral legal, bonita cor, a energia, a tecnologia, para você ter uma grande experiência com muita satisfação na nossa presença. Beijo na alma e até o nosso próximo encontro.